Boa noite, seja bem-vindo. Hoje é uma noite muito especial. Estamos ao vivo pela rede social Facebook, com a presença do professor Ronaldo Mota. Este é um momento promovido pela Diretoria de Extensão e Pós-Graduação e eu aproveito para convidar você a participar pela nossa fanpage, enviando suas perguntas. Ronaldo Mota é atualmente professor visitante do Instituto de Educação da Universidade de Londres e professor titular aposentado do Departamento de Física da Universidade Federal de Santa Maria. Ele obteve seu diploma em Física pela Universidade de São Paulo, é mestre em Ciências pela Universidade Federal da Bahia e doutor em Ciências pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele realizou seu pós-doutorado na Universidade de British Columbia, no Canadá, e na Universidade de Utah, nos Estados Unidos. Durante sua carreira, concentrou seus estudos em modelagem e simulação em materiais nanoestruturados, com ênfase em funcionalização de monotubos de carbono. Na educação, sua atuação se concentra nos temas novas tecnologias aplicadas à educação, educação superior, aprendizagem independente e o ensino à distância. Anteriormente, trabalhou como secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, secretário de Educação Superior e secretário de Educação à Distância. Também foi ministro interino do Ministério da Educação do Brasil. O professor Ronaldo Mota detém o título de comendador e foi promovido à classe Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico, concedido pela Presidente da República. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Boa noite. Um grande prazer. Que belíssimo currículo, não é? O papel aceita tudo, né? Muito bem. Bom, para começar essa nossa agradável conversa, professor Ronaldo, vamos começar pela questão central. Como está a educação formal hoje? Olha, a educação, ela tem uma particularidade, quer dizer, o mundo está numa enorme dinâmica, o mundo está mudando muito rapidamente. E, por incrível que pareça, educação bem menos. Educação muda pouco. Num mundo que muda muito, educação muda pouco. O fato de ter sido desta forma nos últimos tempos não quer dizer que sempre será assim. Certamente nós teremos grandes surpresas pela frente e essa mesma dinâmica de alteração que o mundo vivencia hoje será sentida e sentida fortemente em breve ou já está em curso no setor educacional. Mas seja como for, educação muda pouco, educação ainda forma pessoas pensando no mundo do passado e é preciso, mais do que nunca, pensar-se uma educação contemporânea, uma educação voltada com os olhos para o futuro. Mas isso não é um dilema brasileiro só, não. É um dilema brasileiro, sim, mas é um dilema mundial. Ótimo. E você que está nos acompanhando pelo Facebook, participe com a gente. Mande a sua pergunta pela fanpage da Anhanguera. Professor, então vamos dar início à nossa discussão? Fica à vontade, o microfone é todo seu. Bem, o que ocorre é que, vamos pegar, por exemplo, no mundo contemporâneo, o que está acontecendo no sistema bancário. Quer dizer, todo mundo que tem que acessar uma conta, um banco, percebe, mesmo os mais jovens, que isso mudou e mudou radicalmente. Para aqueles que são menos jovens, o que nós observamos é que o que era o significado de uma agência bancária há 10, 20 anos, lembra muito pouco o que é uma não agência bancária hoje. Trabalhar num banco há 10, 20 anos atrás tem muito pouca semelhança com o que é trabalhar num banco hoje. E eu não estou aqui fazendo juízo de valor, não estou dizendo nem que é bom, nem que é mal. Eu estou dizendo que o banco foi profundamente afetado pelas novas tecnologias. No entanto, curiosamente, contraditoriamente, o mundo educacional de hoje é incrivelmente parecido com 10 anos atrás. É muito parecido com o que foi há 2 décadas. E isso não é normal. Significa que educação há uma resistência maior por mudanças. Mas não significa que não mude. Pelo contrário, a educação vai sofrer grandes modificações, a entrada de novas tecnologias vai demandar novas metodologias, a relação entre os professores e os estudantes vai mudar radicalmente, a missão do professor vai se alterar, por incrível que pareça, nós acostumados classicamente com a figura do professor, o professor vai se transformar cada vez mais em alguma figura que nós usamos chamar de um designer educacional.
por incrível que pareça. E as formas usuais de ensino-aprendizagem, como nós a conhecemos hoje, tende a ter grandes transformações. Tradicionalmente, como se dá o processo de ensino-aprendizagem? Coisa mais simples. O professor entra numa sala de aula e ele apresenta o conteúdo daquela aula como se fosse algo inédito, pelo menos à luz dos seus estudantes, que supostamente, aguardadamente, nunca viram aquilo antes. E esse estudante toma nota daquilo que lhe é inédito, falado pela primeira vez pelo professor. Supondo que ele seja um bom estudante, ele vai para casa, estuda as notas que ele tomou, seja em papel e lápis, seja no seu laptop, não importa, e volta um dia para continuar a aula ou para um processo de avaliação. Simplesmente isto não funciona mais. Aquilo que era o mais trivial, o mais normal, o mais corriqueiro e cotidiano já não funciona mais, porque nós não estaremos preparando pessoas adequadas para o presente e para o futuro usando esta metodologia. Bom, alguém perguntará, mas existe outra? Existe. Muito simples. O conteúdo a ser ministrado na sala de aula pode e deve ser disponibilizado para os estudantes com antecedência à aula e os estudantes serem estimulados fortemente, para não dizer no limite, obrigados a mostrar interesse e ter acesso a esse conhecimento, ter iniciado a compreensão do tema e ir para a aula a partir dessa disposição demonstrada e dessa ação tomada. Isso modifica imensamente o que é a aula em si, a dinâmica da aula, porque a relação que se estabelece. A aula terminaria, né, onde ela começa. No modelo anterior, é onde ela começa nesse novo modelo, nessa nova proposta. Exatamente. E por que isso é tão relevante? Porque a geração anterior, ou a meia geração anterior, há meros 15, 20 anos atrás, as pessoas se formavam e aquele conteúdo era suficiente para ela se estabelecer profissionalmente. Por uma vida toda. Por uma vida toda. Esse modelo, ele desaparece, mas desaparece de forma radical. Não há a menor possibilidade de alguém no mundo presente ou futuro sobreviver unicamente a partir dos conteúdos estritos de um curso de graduação ou de pós-graduação. Porque nós ingressamos, e estamos ingressando mais rapidamente, num universo de educação permanente, num universo de aprendizagem ao longo de toda a vida. E, portanto, é preciso ter uma metodologia que seja compatível com essa nova demanda, com essa nova realidade. Portanto, desde das séries iniciais, sempre haverá uma perspectiva, uma abordagem capaz de começar a formar um estudante nessa nova visão, nessa nova prática. E é uma inversão completa, é fazer o inverso da aula. Veja, a aula não desaparece. A gente pode chamar isso de aula invertida? É uma aula invertida, é um belo nome. E o professor não é um professor invertido, é um professor maximizado, porque ele, além de ser o professor que domina o conteúdo, como dominava ou deve dominar o professor tradicional, ele tem uma nova missão. Essa nova missão implica organizar, coordenar uma equipe que, além do conteúdo, é responsável por produzir, por exemplo, um portal interativo, que é um ambiente virtual, no qual ele interage com seus estudantes, os seus estudantes interagem entre si e gera uma convergência de espaços educacionais que cria o hábito de estar preparado para um mundo, para um universo em que definitivamente a informação será acessível totalmente, amplamente, indiscriminadamente, ela será acessível instantaneamente, ou online, se quiser, e será, por incrível que pareça, gratuitamente. Mesmo que a gente diga, mas ainda não é, mas vai ser. Nós estaremos inundados por informação. Informação será a matéria mais barata e mais disponível. Abundante. Absolutamente abundante. Na verdade, o novo analfabeto não será aquele que não sabe ler e escrever, mas será aquele que, inundado por informações, não sabe o que fazer. Portanto, desenvolver no nosso educando a gestão dessa informação, a gestão do conhecimento,
é algo que só pode ser feito a partir de pessoas cuja autonomia, cujo hábito de aprender a aprender tenha sido despertado dos bancos escolares. Se nós não fizermos isso nos bancos escolares, primeiro, não faremos em outro lugar, provavelmente, ou faremos mal feito, ou o que é pior, as crianças e os jovens não gostarão da escola. Isso tem acontecido. Sim. É bastante comum, espero não estar exagerando, que vários estudantes vão para uma sala de aula completamente desanimados. Apesar dos seus tablets e apesar de... Apesar dos tablets, veja, não adianta mudar. Quando ele diz que o professor tem que mudar, não é que ele vai deixar o giz e o quadro negro e começar a usar o PowerPoint. É indiferente, não é esse o ponto. O ponto é se ele disponibiliza de forma organizada o conteúdo antes, e ao disponibilizar o conteúdo antes, ele começa a elaborar coisas interessantíssimas, que são artifícios, são links, que permitem a um estudante que tem uma determinada dificuldade, diretamente ele procurar sanar essa dificuldade, migrando para um conhecimento um conhecimento anterior, ou mesmo para estudantes que sigam um ritmo mais evoluído, ou que tenham mais facilidade naquele conteúdo, linkar para um nível superior. Permanecendo o interesse, permanecendo acesa a chama do interesse pelo conhecimento. Ou seja, há uma enorme, diversa, rica mundo de possibilidades educacionais. Mas isso muda... que ainda nós, infelizmente, só estamos tangenciando. Isso muda profundamente a relação entre professor e aluno, não é, professor? Ou muda só um pouco? Não, muda profundamente, sim. Muda profundamente a relação que as pessoas estabelecem entre si. E com o conhecimento também. Com o conhecimento e com a vida profissional que elas vão estabelecer no futuro. A gente não se trata de fazer juízo de valor, se o mundo está indo melhor ou pior. Se trata de que todos nós, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, enquanto cidadãos, temos o direito de usar o máximo o instrumental da capacidade de estar preparado para os desafios que vão aparecer. Não resolveria dizer, mas eu não gosto da forma como o mundo está evoluindo. Eu adoraria ainda ter... individualmente você pode tudo, mas quando nós pensamos numa geração que está vindo, de jovens, de crianças, que mostram o contrário, mostram um desejo enorme de fazer uso dessas tecnologias, mostram uma facilidade impressionante, e aqui eu diria até que o Brasil, de forma, em algum ponto, até diferenciada, mostra uma vontade enorme de adotar novas tecnologias. Somos um país com alto nível de tolerância, com alto índice de apreço por novidades. Portanto, há uma grande possibilidade de que o país possa aproveitar esta oportunidade, que é a incorporação das tecnologias digitais no mundo da educação, para tirar proveito, para tentar superar uma das grandes falhas que nós temos, que é um sistema educacional frágil, que tem causado grandes prejuízos ao Brasil. Quer dizer, o grande obstáculo para o Brasil ser um país com um desenvolvimento econômico e social sustentável é uma educação de má qualidade. Mas nós não nascemos com a pecha de sermos necessariamente um país de má qualidade. Nós podemos nos transformar num país com muito boa educação, desde que a gente saiba perceber o que está por vir em termos da qualidade dos nossos futuros educandos e os jovens. Eu acho que o caminho é pensar nos jovens. Ótimo. Professor, no início, antes de entrarmos aqui no estúdio, nós falamos um pouco, e você me disse que a educação passou por 3 revoluções importantíssimas. Gostaria que você falasse para o nosso público sobre elas. Mas antes, eu gostaria de lembrá-lo que você pode enviar as perguntas aqui para o professor Ronaldo Mota responder ao vivo. Nós já estamos a postos para receber as dúvidas de vocês, e algumas serão feitas ao vivo, serão repassadas ao professor Ronaldo Mota. As dúvidas são bem-vindas. Se eu vou saber responder, outra coisa. Eu tenho certeza que sim, professor. Mas, de fato, Denise, o que nós podemos, para dar a dimensão do tamanho da revolução que nós estamos imersos, eu sequer diria que nós estamos no meio, porque meio dá a impressão de metade, né? Eu uso a palavra meio como imerso.
Nós estamos no início de uma grande revolução educacional. E para dar a dimensão desta revolução em curso, é preciso saber quais revoluções anteriores tiveram o mesmo peso. E só houve 2 revoluções anteriores que têm o mesmo peso da revolução atual. A primeira delas diz respeito à escola, a fundação da escola. A escola, ela, emblematicamente, pode ser considerada tendo sido fundada, o modelo escola, pelos gregos na Grécia Antiga, em Atenas, com uma geração que começa em Sócrates, passa por Platão e vai a Aristóteles. Sócrates não escrevia, não usava as mãos, mas Platão, seu melhor discípulo, não só usava, escrevia bem, escrevia sobre os pensamentos de Sócrates, os próprios pensamentos, e criou a escola, o modelo escola, que perdura até hoje, basicamente. Nossa escola é muito parecida com a Academia de Platão. E depois Aristóteles criou o Liceu. E o conjunto criou a escola. A escola, ela nasce enquanto conceito nos séculos IV, V a.C. Passados 2000 anos depois, ocorre a segunda grande revolução, que é o livro moderno. O livro moderno, ele é fruto da existência abundante de papel na Europa e é fruto da imprensa desenvolvida por Gutenberg e outros. Seja como for, no século XV, em 1453 aproximadamente, Gutenberg mostra a imprensa e começa a produzir Bíblia em grande quantidade, mas logo em seguida produz Aristóteles, Platão. O livro se tornava tremendamente acessível, ao contrário da história anterior. Quem teve a oportunidade de ler ou assistir O Nome da Rosa sabe que os livros ou os pergaminhos existiam, mas eram quase que propriedade exclusiva da igreja, portanto não havia essa fartura, essa abundância, essa disponibilidade. Com o livro, a partir do século XV, isso, na época, alguém chegou a cogitar de que com os livros os professores seriam desnecessários. Claro que isso não deu em nada, professor e livro não entram em contradição, e juntos solidificam, consolidam a grande universidade europeia, fazendo com que a Europa, que até então era pobre, se transformasse numa Europa que produz a ciência moderna com Galileu e Newton, que produz a máquina a vapor no século XVIII, produz a Revolução Industrial e se transforma no carro-chefe, substituindo a China, a Índia, que eram até então as grandes potências. Bom, nós não vamos esperar mais 2000 anos para uma nova revolução. Passado 400, 500 anos, aparecem as tecnologias digitais. As tecnologias digitais, separadamente, não são o sucesso que são hoje e serão. As tecnologias digitais separadas foram grandes fracassos educacionais. É curioso isso. Nós estamos no século XXI, mas o século XX vivenciou uma sequência de fracassos. Quais, professor? Na década de 1920, 1930, acreditava-se que os filmes educativos iam ter um grande impacto, porque eles eram muito mais interessantes que as aulas. As aulas iam praticamente desaparecer, dando espaço para os filmes educacionais, porque os filmes eram mais ricos, mais interessantes. Não foi o que aconteceu. Os filmes educacionais foram produzidos em grande quantidade e foram usados muito modestamente. Depois veio a era do rádio. O rádio, acreditava-se que o rádio seria um potencial enorme, iria transformar a educação, até transformou em alguns setores, atingiu áreas remotas que não eram, mas de fato o rádio não causou nenhuma transformação radical. Na década de 60, 70, para quem se lembra, com a televisão, achava-se que, para quem ir na sala de aula, porque a televisão teria muito mais interesse do ponto de vista de despertar educacionalmente. Houve experiências positivas, mas como um todo, a televisão também não causou nenhum grande impacto. Daí veio o computador no final do século passado. Todo mundo imaginava, é a máquina de ensinar, vai causar um... Não foi. Foi muito modesto. A maior parte dos computadores ou ficaram esquecidos em salas fechadas por segurança, ou então se transformaram em máquinas de escrever modernas usadas na administração. Aí nós viramos o milênio, viramos o século, viramos a década. E aí surge aquilo que chama-se a convergência das mídias. As novas tecnologias digitais passaram a ser tudo ao mesmo tempo. Era filme, era TV, era rádio, era computador, era GPS, era visualização,
era modelagem, era simulação, e isso que eu comecei me referindo aos bancos, aquela enorme transformação que os bancos sofreram, para o bem ou para o mal, elas ainda estão em curso na área educacional e vão causar impactos gigantescos, mudando a concepção e o perfil dos estudantes e mudando a concepção, a missão e o perfil dos professores. São as tecnologias que mudam o perfil ou é o perfil que muda, que requer novos suportes tecnológicos? Eu acho que é o mundo que mudou. Na verdade, não é a educação que está transformando o mundo, mas é um mundo que está se globalizando, se transformando, apresentando novas possibilidades. As profissões estão se alterando. A educação é algo que prepara as pessoas para o mundo, né? Não só para o mundo profissional, mas também para o mundo profissional. Veja, nós estamos próximos a fazer uma afirmação que algum tempo atrás pareceria absurda. Bom, vamos voltar 100 anos atrás. Se há um século atrás, estaríamos em 1913, alguém fizesse a seguinte afirmação: daqui 100 anos, bom, vamos voltar ao que era 1913. O Brasil era essencialmente rural, né? A maior parte dos empregos estava no meio rural, e o que havia era uma indústria nascente, fábricas nascendo. Estado de São Paulo, começava a ter os Matarazos, havia uma migração do ciclo do café em direção à industrialização. Se alguém, naquele momento, dissesse como uma previsão para o futuro, que 100 anos depois, a maior parte dos empregos não estaria nem no meio rural e nem nas indústrias tradicionais, não seria dado crédito. Claro. E se essa pessoa dissesse que o somatório dos trabalhos no meio rural com o meio industrial não chegaria a 6%, seria considerado um lunático, né? Completamente estapafúrdio de afirmação. Pois é isso. O somatório do trabalho rural com a indústria tradicional não é nem 6% hoje. Porque foram criados um conjunto de outras tarefas, outras missões profissionais, que ninguém imaginaria 100 anos atrás. Tudo bem? Certo. E agora, nós não precisamos mais de 100 anos. Basta dizer que daqui 30 anos, provavelmente, a maior parte das ocupações não guardarão ou guardarão pouca lembrança das funções, dos empregos, né, entre aspas, que nós temos hoje. Essa visão do trabalhador empregado, especialmente no setor público, mas também no setor privado, ele talvez se desconfigure. Talvez nós tenhamos um novo modelo em que a maior parte das pessoas, pelo menos aquelas mais criativas, estarão pensando em criar seu próprio empreendimento, explorar caminhos nunca dantes navegados. A exemplo, eu gosto de usar esse exemplo, não sei se ele é bom, mas o Circo de Soleil. Ele não é alguém que trabalhava no circo e falou assim, vou fazer um cirquinho diferente. Não, é um novo conceito, é um novo modelo, é uma nova concepção e é uma nova clientela. O Circo de Soleil não é uma decorrência natural do circo tradicional, é uma ruptura, sem deixar de ser circo, mas é uma inovação. Ou seja, o exemplo do circo nós teremos em todos os campos, inclusive no campo educacional. Nós não teremos, provavelmente, não com sucesso, os professores clássicos tradicionais, mas teremos iniciativas muito interessantes, onde, fazendo uso das tecnologias digitais, teremos oportunidades de vivenciar experiências educacionais e, muito bom, em tremenda aderência, tremendo gosto dos jovens, das crianças. E isso fará, e esperamos que isso se cumpra, a possibilidade do país ter uma revolução educacional. Uma revolução educacional que tem uma base tecnológica, mas ela não é tecnológica no sentido estrito, porque ela é, antes de tudo, conceitual, metodológica. Mais importante do que os equipamentos é o hábito da criança, do jovem, do adulto, de estudar antes das aulas. Mas para que ele estude antes das aulas, é preciso que o conteúdo da aula chegue a ele, antes das aulas. Claro. E aí a base tecnológica é um condicionante, é uma necessidade. Mas não é porque eu tenho a tecnologia, é porque eu tenho a tecnologia acoplada a uma metodologia apropriada. E professor, na segunda revolução houve o questionamento da necessidade do professor nesse processo de aprendizagem, né? Nós sabemos que isso não aconteceu. Não. Né?
o professor continua sendo necessário e está aí você para contar essa história. Mas com a terceira revolução, a dúvida surge novamente. Qual é atualmente a necessidade do professor e o que esse profissional precisa ter de qualificação para acompanhar essas mudanças? Essa pergunta é crítica, quer dizer, nós não temos a resposta pronta. O que nós sabemos é o seguinte: vai mudar. E vai mudar envolvendo uma nova base tecnológica e uma nova metodologia. E para que você explore a ideia da aprendizagem independente, isso é fundamental, a aprendizagem independente é a base metodológica que propicia a formação de pessoas aptas a um mundo em que inovação é o centro. No entanto, para que isso se consolide, é preciso entender qual é o papel do professor. De novo, ele é fundamental, porque a aprendizagem independente não pode, não deve ser entendida como autodidatismo puro e simples. Não é. A aprendizagem independente é uma metodologia da qual o professor é um ator central, mas o estudante ele é motivado a explorar a sua capacidade de aprender a aprender. E o independente é nesse sentido? O independente é nesse sentido. Não é distante do professor. Pode até ser, em alguns momentos, distante fisicamente, em alguns momentos. O que nós vamos vivenciar no futuro vai atropelar essa distinção, que na minha opinião é indevida, que se faz de radical, de um lado, educação presencial versus educação à distância. Nós caminhamos para algo que vai ser híbrido, para algo que vai trazer para um campo comum as boas qualidades, e são muitas, da educação à distância, que desenvolveu ferramentas muito interessantes, nós estamos usando algumas delas, e vai trazer para a cena também prerrogativas interessantes da sala de aula. A sala de aula, ela continua sendo um locus extremamente maravilhoso, onde você permite aprofundar temas, corrigir conceitos, elaborar conjuntamente, construir conhecimento. Agora, de novo, talvez não seja exatamente a sala de aula como a gente imaginou no passado, onde você tinha um professor aqui na frente e os estudantes igualmente separados geograficamente. Até porque uma das características do mundo futuro é que em qualquer profissão, e aqui eu digo em qualquer profissão, em qualquer missão, em qualquer modalidade de ocupação que venhamos a ter no futuro, há um elemento fundamental, que é aprender a trabalhar em equipe. E isso que a educação tradicional praticamente não contém ou despreza, será central. E para aprender a trabalhar em equipe, alguns momentos presenciais podem ser muito interessantes. O estímulo a um processo de construção do conhecimento coletivo é fundamental, o que não quer dizer que nós não possamos, muitas vezes, fazer uso da própria tecnologia para isso. A concepção de estar junto muda, né? Quer dizer, hoje nós temos teleconferências e outros elementos que permitem... Sobre isso, professor, eu tenho uma pergunta que chegou da nossa internauta, Milena Santana. Muito obrigada pela sua participação, Milena. É a seguinte, a Milena quer saber, professor, se a tecnologia que está ampliando os meios de acesso à educação e esse novo método de aprendizagem pode tornar um indivíduo um ser não muito social, gerando dificuldades de relacionamento. Olha, eu acho que eu poderia pensar o raciocínio oposto desse até. Que o fato de nós termos aulas desinteressantes, as pessoas frustradas e mal vocacionadas para ir para a sala de aula tradicional, elas sim que geram pessoas antissociais. Eu acho que as pessoas que desenvolverem, né, porque todos temos uma afinidade com um instrumental disponível de digital, pode, pelo contrário. Claro que há limites para isso, há absurdos, mas não há nenhuma prerrogativa ou condicionante direto dizendo por que a pessoa gosta de tecnologias digitais que ela fica antissocial. Não há. Especialmente não há das pessoas dessa nova geração. Quer dizer, isso é nativo, né? É intuitivo. E não há identificadamente
a correlação clara entre você fazer uso dessas tecnologias e necessariamente ser antissocial. Há pessoas antissociais, tanto no modelo como no outro, mas eu poderia imaginar que ela também é um fator de integração. As pessoas podem se integrar, inclusive do ponto de vista de base tecnológica. Eu entendo que há um conjunto de discussões sobre a própria questão dos relacionamentos que acabam se estabelecendo pelo canal das vias digitais. Mas eles são relacionamentos e muitos deles dão certo. Quer dizer, não é novidade para ninguém que as pessoas se conhecem, se namoram e se encontram e procriam usando esses canais. Claro que é preciso tomar os devidos cuidados. Há sim pessoas que podem ter uma tendência de isolamento, que já tem a tendência, e fazendo uso dessa base tecnológica podem maximizar essa tendência de isolamento. Mas não há nada inerente que essa tecnologia possa gerar, acho eu. E eu tenho outras duas questões, professor, que também se relacionam, as duas questões estão relacionadas. Da Aline Souza, da Anhanguera Educacional. Boa tarde, Aline, boa noite já, né? Como as novas tecnologias podem ajudar a desempenhar uma melhor gestão de pessoas na organização? E para emendar com essa, professor, as empresas atualmente tratam a informação como um ativo, um patrimônio. O domínio da informação está relacionado, de certa forma, com o domínio de inovações e de tecnologia. Na visão de um professor, como preparar profissionais que entendam essa filosofia empresarial? Bem, eu me referi à questão da educação, mas o mundo dos negócios, ele parece que incorporou muito antes a questão das tecnologias, e hoje há um relativo conflito entre o ambiente escolar e o ambiente do trabalho. Esse conflito não precisa ou não deve existir, é um falso conflito. De fato, a gente pode e deve explorar todos os ambientes. Nós estamos chegando num momento muito interessante, que é o do não espaço e do não tempo. Ou seja, nós estamos aprendendo sempre. Aprendemos coisas boas e coisas ruins. Aprendemos de forma superficial, aprendemos de forma profunda. Aprendemos a não pensar e aprendemos a pensar criticamente. Esses elementos eles estão à nossa disposição. E, em tese, as tecnologias digitais abrem uma grande oportunidade para que todos os espaços possam ser explorados, inclusive a questão de gestão. É preciso estabelecer um novo mecanismo em que as pessoas possam ter a oportunidade de utilizar todos os momentos que elas tenham eventualmente disponíveis, à medida que ela entenda que aquele é o seu desejo, de estudar. Isso estudo não há nenhuma incompatibilidade com o espaço do trabalho, não há nenhuma incompatibilidade, pelo contrário, é extremamente favorável a também fazer o estudo em casa. Em suma, o espaço escolar transbordou, e isso faz com que você possa criar uma harmonia muito grande entre o processo de desempenho de um ofício, como gestão de pessoas numa empresa, como um ato de permanentemente estar aprendendo. Você constrói conhecimento, você evolui em termos de conhecimento à medida que você coloca em prática. Nós tivemos um mundo tradicional onde as pessoas tinham um modelo de gerir pessoas e elas iam para a empresa aplicar de forma estanque um modelo pronto. Quem fizer isso a partir daqui, a chance de insucesso é altíssima, porque o mundo se transformou em mais complexo. E você usa a base do conhecimento, e é crucial, continua sendo crucial, ter uma base sólida, mas essa base sólida ela está sujeita a alterações, a mudanças de rumo, a mudanças de percurso, a otimizações, a aperfeiçoamentos. Por isso que o espírito é o aprendizado ao longo da vida. Por isso que é o espírito de aprender a aprender. Por isso que é o espírito que gerir pessoas numa empresa é, de certa forma, um ato educacional, porque é um ato de estar simultaneamente aprendendo, ensinando num processo dinâmico. O conhecimento não é mais um bloquinho fechado. Não sei se foi no passado, eu ia te perguntar isso, mas dava a entender que era, e isso, de certa forma, não falia a empresa. O que eu estou falando é algo radical. Quem não
perceber essas alterações, terá como consequência empresas falidas, e pessoas frustradas, e pessoas infelizes. Improdutivas. E improdutivas. Nós temos um enorme mundo de oportunidades pela frente. E tem tudo a ver com a educação, tem tudo a ver com o novo mundo do trabalho, e tem a ver, mediado, por uma base tecnológica diferenciada. Professor, você defende que atualmente existe um modelo de ciclo, onde a ciência gera a tecnologia, que por sua vez produz inovação, isso é aprimorado, isso incentiva e promove a ciência. Qual a sua visão deste modelo atualmente no Brasil e se dá para comparar, dá para fazer uma comparação dessa evolução com os outros países? E essa é o grande questão-chave, né? Eu me referi que o que mudou no processo de aprendizagem é que o aluno, ao invés de estudar depois, ele estuda antes. É um resumo. Uhum. Mas isso decorre de uma coisa interessantíssima, que o que alterou mesmo foi a forma como o conhecimento é produzido. Até a década passada, e eu estou falando de coisas extremamente contemporâneas, muito recente. Até o século passado, o Brasil e o mundo, mas o Brasil em particular, tinha um modelo de produzir conhecimento da seguinte modo. O conhecimento, a ciência pura e aplicada, era algo produzido por pesquisadores, dentro dos seus programas de pós-graduação, junto aos seus estudantes de pós-graduação, e produzia uma ciência. O que era produzir a ciência? Sintoma de excentricidade. Não, mas ele era, essencialmente, onde está o estado da arte do conhecimento. O papel do pesquisador era, de certa forma continua sendo, mas não é só isso, o mundo é mais complexo e não mais simples, ir além, produzir uma evolução, produzir um conhecimento novo. Isso era ciência. Parte da ciência, não toda a ciência, gerava uma tecnologia, que era um equipamento, um maquinário, um protótipo, um processo, que parte dessa tecnologia chegava ao mercado, porque atendia uma demanda, e era chamada de inovação. Inovação, nesse contexto, era um produto, um processo que atende a uma demanda de mercado, uma demanda da sociedade. Essa era a visão. Nesse modelo, ciência era o começo, a tecnologia era a metade, o meio, e o processo final, às vezes, era gerar uma inovação. Se a gente olhar desta forma, a ciência e a inovação ficam muito distantes. Eles são uma espécie de primos muito distantes. E é um eventual primo distante, porque nem sempre gerava inovação. O que aconteceu com esse modelo linear? Ciência que gera tecnologia, que gera inovação. Não é mais assim. Esse modelo linear, ele é melhor representado hoje por um círculo, onde ciência está associada com tecnologia, que está associada com inovação, que por sua vez rebate, produzindo um fenômeno novo, que é definir e estabelecer os marcos, não sozinha, mas ajudar a contribuir para definir os marcos de qual é a ciência a ser produzida. Portanto, inovação não é mais o fim do processo, mas inovação, muitas vezes, é o começo indutor de qual ciência será produzida. Portanto, o conhecimento e inovação ficaram muito próximos, muito casados. Veja, eu havia dito no começo que define-se como inovação um produto novo ou um processo novo que atende uma demanda. Ou seja, a visão clássica é que alguém demanda algo e eu produzo na forma de inovação atendendo a uma demanda. Isso também não é mais real. Eu citei o Cirque du Soleil. O Cirque du Soleil não foi inventado porque as pessoas estavam cansadas do circo e um dia falaram assim, mas eu não aguento mais ver esse circo. Não tem nenhuma relação entre a concepção de um novo modelo de circo com a frustração dos circos tradicionais. Pelo contrário, é até possível que com o Cirque du Soleil e outros semelhantes, o circo tradicional tem até uma sobrevida. Os tablets não surgiram porque as pessoas falavam, eu não aguento mais meu desktop, e demandaram algo e alguém... Não!
o próprio Steve Jobs deixou claro, quer dizer, ele não fez uma pesquisa de mercado para saber o que estava sendo demandado e daí criou. Não! Nós vamos ter um novo cenário, já está em curso, onde o produto, ele em si gera demanda. Ou seja, você não sabe o que você vai querer amanhã, mas alguém hoje está inventando uma coisa que amanhã você estará convencida que você precisa de algo que você nem sequer sabia. Então, a inovação, ela é um centro de um novo processo. E se nós não percebemos que inovação é o centro, nós não perceberemos que educar para a inovação é a questão mais estratégica que o país tem hoje. E o que é bom é que mesmo países ultradesenvolvidos educacionalmente como Finlândia, Dinamarca, também não resolveram esse dilema. Claro que eles saem de uma base mais organizada, conceitualmente melhor resolvidas, mas a questão central de educar para a inovação não está resolvida em nenhum local do mundo. Portanto, é uma grande oportunidade do Brasil pensar, será que nós sabemos educar para a inovação? Nós temos um povo criativo, nós temos um povo com uma produção cultural popular fantástica, nós temos uma juventude e crianças que adoram novas tecnologias, nós enfrentamos problemas e soubemos resolver. Por que não podemos resolver também a questão educacional? E é o único caminho para o país pensar um desenvolvimento econômico e social sustentável, um alto. Eu tenho mais algumas participações aqui, professor, dos nossos internautas. Vamos ver. A Érica Santos diz o seguinte: vejo que a tecnologia digital junto à inovação trouxe uma nova maneira de ver e aprender o mundo, assim como transformaram as novas formas de construir o conhecimento e de se ensinar a aprender. E nessa contextualização, a chamada revolução tecnológica tem modelado novos espaços e tempos estruturando novos conceitos culturais e sociais. E ela faz uma pergunta que é a seguinte, a pergunta é da Helena, da PUC de Campinas. Será que as novas tecnologias são uma espécie de novas revoluções educacionais? A gente pode falar em revolução educacional, professor? A partir das novas tecnologias? Eu prefiro usar o termo revolução, porque a revolução se diferencia de transformações gradativas, paulatinas e de segunda ordem, às vezes. Como nós disséssemos, né? A transformação do quadro negro e giz para a utilização ou de PowerPoint ou do pincel atômico, não é uma revolução, é uma transformação. Ela não há, na essência, uma mudança radical. Estou convencido disso, que nós estamos perante uma revolução. As transformações que vão acontecer, elas têm características de mudanças radicais. Os atores envolvidos mudarão o perfil, portanto, é uma revolução. O estudante do futuro e do presente será um estudante muito diferente do que era o estudante clássico de 10, 20 anos atrás. Eu acho que a palavra revolução ela deve ser usada de forma muito cuidadosa, criteriosa, mas há momentos em que você pode dizer isto é uma revolução. Eu diria que neste momento nós estamos no início de um processo revolucionário educacional global. Isso veio para ficar, professor? Veio para acelerar. Eu acho que nós ainda estamos no início mesmo desse processo. A tendência é um processo de radicalização. É curioso Vai durar observar... quanto tempo? Porque quando você fala de início, você tem uma previsão ou você faz alguma previsão Essas transformações temporal? são rápidas. Mesmo vamos voltar, a história sempre nos elucida bastante, né? Atenas deve ter estranhado, porque, como eu disse, Sócrates não escrevia. E Platão, que é logo seu discípulo, escrevia bem e criou uma escola. Aristóteles, que é uma geração em seguida, já pegou aquilo consolidado. Quer dizer, foi necessário uma única, praticamente, geração para que, entre Sócrates e Aristóteles, para que o modelo escola se estabelecesse. E ninguém estranhava mais escola. Gutenberg, em 1453, naquele período, um século depois, o livro estava completamente, o livro moderno, né, aceito, incorporado e distribuído, né, amplamente.
As pessoas não usavam mais porque não sabiam ler, não por falta do objeto livro. Sim, sim. Eu acho que a nossa transformação, embora esteja no início, eu consigo antever que num prazo de 15, 20 anos, o ato de estudar, de ensinar, de aprender, será muito diferente, como já é hoje, né? Quer dizer, nós estamos falando para um público que parte deles pode ser estudante da modalidade à distância. A modalidade à distância é extremamente recente no Brasil, extremamente recente no Brasil. Quer dizer, nós temos um histórico de educação à distância que eu chamaria no máximo na modalidade, não estou me referindo a modelos anteriores, nesta modalidade coisa de 7 ou 8 anos, né? E já tem tanta transformação, quer dizer, a educação à distância não só ampliou, como ela está modificando e muito a educação presencial. Hoje é bastante comum você, nas aulas presenciais, fazer uso de instrumentais e de ferramentas que vieram da educação à distância. Mas não é disso que eu estou falando. A educação à distância é o primeiro sintoma de uma modificação que será muito mais ampla e que não será reduzida à palavra educação à distância, porque não terá mais essa separação abrupta entre a distância e a presencial. Perfeito. Um estudante do futuro, a cada ato de matrícula ou rematrícula, ele vai falar: neste semestre eu quero fazer uma disciplina com características mais presenciais, embora usando instrumental à distância, e farei algumas disciplinas à distância, embora ela contenha elementos presenciais, de interação social, de formação de equipe. Em suma, há um mundo de mesclagem à frente. E esse mundo de mesclagem à frente, os países, as regiões, as instituições e as pessoas terão a oportunidade de adaptar-se a ela, fazer um uso positivo e intensivo, ou negá-las, dizer: eu não gosto disso. Para uma pessoa sozinha, não é um problema. As pessoas são diferentes e é riquíssimo e bom que as pessoas sejam diferentes, que umas adorem e que outras detestem. Agora, para as instituições, eu não aconselho detestar novas tecnologias. Para os países, seria um grande desastre, porque os outros países não pensarão assim, e num mundo extremamente globalizado e competitivo, a consequência é que nós teremos um país fraco economicamente, deficiente educacionalmente e sem condições de ter felicidade. O problema não é não competir, o problema é que ao não competir, você diminui o potencial de felicidade que esses países estarão promovendo ou proporcionando aos seus cidadãos. Ótimo. E, professor, na sua opinião, né, você tem uma vasta experiência como professor numa instituição federal, o que atualmente mais lhe impressiona em termos de inovações tecnológicas na educação? Eu acho que essa possibilidade de cursos livres, eu acho isso fantástico. Quer dizer, quando a gente diz... É MOOC? É tipo MOOC, mas o que me impressiona neles, alguém diria assim, com razão, mas isso já existe, mais ou menos. A diferença é que ele permite perfis diferenciados dos estudantes. Como é que é isso, professor? Perfis diferenciados eu posso oferecer um curso muito bem elaborado, feito por uma equipe, que não é só um professor sozinho que coordena o processo, e aí eu vou ter atores, educandos, diferenciados. Eu vou ter alguém que gosta do tema e que de vez em quando gosta de acessar e ganhar alguma sabedoria. De forma descompromissada, eu não quero que ninguém fique me tutoriando, eu não quero que ninguém fique me acompanhando, às vezes eu não quero nenhum certificado e principalmente eu não quero pagar nada. Eu tenho banda larga em casa e vou fazer o uso do conhecimento como eu quiser. Ele é um perfil. Esse perfil, para ele, será totalmente gratuito e ele não terá nenhum problema, ele não terá nenhum compromisso de acompanhamento e nem será acompanhado. Mas eu posso fazer nesse modelo cursos de decoração, cursos de maquiagem, cursos de design, mas eu posso fazer um curso de medicina nesse modelo? Veja, qualquer curso, não é só o curso de medicina. Esse perfil que eu falei é chamado educação não formal. Ótimo. Não deixa de ser educação, mas é uma educação não formal. O Brasil tem um histórico maravilhoso. Poucos países têm um histórico de educação não formal como nós temos. Para quem é menos jovem, vai se lembrar que nós tivemos e temos o Instituto Monitor, Universal,
que formava excelentes técnicos para consertar rádio, por exemplo. E as pessoas, ao final, tinham um certificado, sem nenhum compromisso formal, e que expunham aquele certificado, e aquele certificado tinha um crédito. Ao deixar um rádio para consertar numa loja que alguém tivesse um diploma, entre aspas, proveniente dessa educação não formal, ela estava convencida da seriedade e recebia um retorno por isso. Mas é uma educação não formal. Não é disso que eu estou dizendo. Esse é um dos perfis. Há um outro perfil de alguém que quer fazer um curso, mas que, além de ter acesso às aulas, às palestras, esse educando quer ser acompanhado. Ele quer ter direito a uma tutoria, ele está disposto a, entre aspas, pagar, seja de que forma for, uma educação pública ou não pública, mas ele está disposto a se comprometer diferentemente. E ele constitui um novo perfil. Existe um outro que, além disso, faz questão de ter um certificado e de ser avaliado ao final. Ele quer passar por um exame que lhe propiciará um certificado dizendo que aquela pessoa não só acompanhou, foi acompanhada, como passou num teste dizendo que ele tem um conhecimento equivalente a X. É um outro perfil. Só que agora nós temos um outro perfil, um perfil adicional, que quer tudo isso, quer acompanhar, quer ser acompanhado, quer ser avaliado, quer ser certificado e quer contribuir. E ele terá um papel muito interessante, porque ele é um educando que sugere conteúdo, no limite, produz alguma forma customizada de conteúdo, produz blogs, linka os seus blogs produzidos na página central do curso. Isso é interessantíssimo. E o espírito MOOC, no sentido literal com que ele foi criado, ele envolvia essa permanente contribuição de todos os atores envolvidos. Não era só o professor ou equipe de professores. Eles sempre existirão, eles são os gestores desse processo, ele é o designer, né, que coordena esse portal, mas ele não é o único a contribuir com o conhecimento. Quando eu digo conhecimentos, é à medida que ele pode alguém acrescentar um conteúdo. É isso que é produzir o espaço do conhecimento. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho que se nós soubermos explorar isso, estimulando, insisto nisso, a produção do conhecimento em equipe. E ao produzir conhecimento em equipe, tanto eu posso estar dizendo de uma dinâmica de uma aula presencial, como eu posso estar dizendo produzir conhecimento em equipe à medida que você desafia pessoas a conjuntamente compartilharem um espaço virtual e de forma coletiva produzirem algo. Até mesmo no ambiente de trabalho, né? Até mesmo e especialmente no ambiente de trabalho, porque o conhecimento é produzido, hoje em dia, muito a partir de qual é o problema. A pergunta qual é o problema é do nível de sofisticação fantástica. Quando uma equipe sabe identificar qual é o problema, ela já deu alguns passos em direção à solução do problema. Claro. E isso é sistematizar conhecimento, organizar conhecimento, selecionar conhecimento e aplicar e produzir conhecimento. Nós vamos ter oportunidades incríveis. Eu sou muito, mas muito otimista com o que está por vir e tenho certeza que se o Brasil souber e tem todas as condições para isso, explorar, no bom sentido, adequadamente essas novidades, entre aspas, eu acho que nós temos uma janela de oportunidade que o país não pode deixar escapar. Eu acho que nós já tivemos outras, não aproveitamos bem, quer dizer, somos um país com extrema deficiências educacionais, mas que tem agora mais uma nova oportunidade e em algo que, por sorte, assim como nós temos algum nível de habilidade futebolística, eu diria que nossas habilidades digitais não ficam devendo às futebolísticas. E acho que se nós podemos ser campeões do mundo no futebol, eu vejo com mais bons olhos nós sermos campeões mundiais do mundo digital. Temos bons elementos para acreditar nisso. Sem dúvida, professor. E para encerrar,
eu gostaria que você nos dissesse se você tivesse no início da sua carreira como professor titular dessa mesma instituição, das mesmas instituições, né, pelas quais você passou, o que mudaria em sua forma de atuar? Como seria o professor Ronaldo Mota iniciando hoje sua carreira docente? Eu dei muita aula de física e eu fazia coisas, e não tem nenhum motivo para não me orgulhar delas, mas que era o que era possível fazer na época. Por exemplo, eu dava Física 3, para quem conhece eletricidade e magnetismo. O que eu fazia era uma aula clássica. Eu colocava no quadro o título do problema, depois eu apresentava a solução do problema. Devia ter muitos alunos dormindo, entende? Porque vai ficando chato. E no final, por vezes, não necessariamente todos, as pessoas podiam até ter raiva de física. A física não merece ter raiva de física. É uma ciência belíssima. Talvez eu hoje tentasse explorar muito mais a concepção da história da ciência, como é que se chegou naquele ponto, por que aquilo é tão importante, mas jamais deixaria de explorar com igual ênfase o cálculo diferencial integral, os instrumentos básicos. Você só vai ser um bom músico se você aprender ler e escrever partituras. E embora todos nós saibamos que ler e escrever partitura às vezes é meio chato, mas sem passar por fases chatas, você não explora, são ossos do ofício. Então é preciso combinar tudo isso. Eu tenho que tomar um cuidado e chamo a atenção dos mais jovens para isso, que ao falar da beleza do mundo digital, a gente não se esqueça da importância do conhecimento tradicional. Quer dizer, é um mundo que produziu Shakespeare há 400 anos atrás sem ter nenhuma dessas parafernálias digitais. E Shakespeare é um bom exemplo porque ele escreveu sobre a alma humana, se é que isso existe, na sua forma mais profunda. Portanto, eu faria uma combinação de apreço pelas novas tecnologias por um apreço por uma cultura que se estabeleceu ao longo do tempo. Isso não é pouco. E a gente tem que tomar um cuidado que essa juventude não olhe para as tecnologias com tanto apreço e um certo desdenho com o que foi produzido antes. Acho que não. Por isso, eu acho que a resposta seria combinar essa visão do futuro com um enorme apreço por tudo aquilo que é clássico e que educar não ficou mais simples, educar ficou mais complexo, porque você precisa ter o mesmo conteúdo e qualidade e apreço pelo somatório do conhecimento produzido até aqui, mas com uma visão de que a inovação é central. E, portanto, produzir pessoas para a inovação é não ser suficiente o conteúdo estocado antes. As pessoas que se darão bem, não só profissionalmente, mas do ponto de vista de exercício de felicidade no futuro, serão aquelas que forem suficientemente ousadas para pensar: eu não vou ser necessariamente, embora seja mais do que nobre ser um empregado público ou privado, mas eu vou poder pensar como que eu vou, a melhor maneira de me colocar nesse mundo futuro, gerando novas oportunidades, gerando novos empreendimentos. Isso não é nada fácil. Criar pessoas empreendedoras, pessoas criativas, você não cria, você abre espaço para que as pessoas explorem, porque é um potencial criativo ou empreendedor que todos nós temos. Nós nascemos assim. Com o tempo, a escola vai nos formatando. Professor, e agora para encerrar, então, por favor, olhe para essa câmera e diga para os nossos internautas a sua última mensagem. Fiz tantas perguntas e não te deixei falar direito hoje. Não, pelo contrário, você foi muito correta e eu talvez tenha até falado demais. Mas eu acho que o mais importante é pensar um mundo da felicidade. Quer dizer, nada disso serve se você não caminhar em direção a ser solidário, a ser feliz, a compartilhar. E isso envolve, por incrível que pareça, exercícios criativos. Eu acho que dificilmente uma pessoa será feliz no futuro se ela não explorar o seu potencial criativo e o potencial da criação coletiva. Quer dizer, esse elemento do produzir, do criar coletivamente é essencial. As pessoas teriam, eventualmente, uma tendência não só de isolamento, mas de profundo egoísmo. O único recado seria: evite o egoísmo e tentem compartilhar mais, e eu acho que esse é o caminho
não só do exercício criativo, mas o exercício criativo é o caminho em direção a uma potencial felicidade. Um abraço a todos e um enorme prazer termos compartilhado esses momentos aqui. Professor, uma felicidade imensa tê-lo aqui conosco. Em nome da diretoria da pós-graduação, eu agradeço imensamente a sua presença. Espero que você possa voltar mais vezes, estar aqui conosco novamente. E bem, eu agradeço também a vocês, internautas, que estiveram conosco, enviando perguntas, sugestões e participando dessa entrevista por meio da nossa fanpage. Tenha uma boa noite, muito obrigada pela participação. As perguntas que não puderam ser feitas aqui ao vivo serão encaminhadas ao professor Ronaldo e a gente terá muitas oportunidades de respondê-las, não é, professor? Pelo próprio Facebook, pelos e-mails, pelo blog do professor Ronaldo. A gente deixa aí uma porção de dicas de como acessar o professor Ronaldo posteriormente a essa nossa entrevista aqui. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau.